Bora começar o nosso vídeo hoje para falar sobre esse interesse por parte da diretoria do Goiás em contar com o atacante Guilherme Bissoli, 24 anos de idade, que disputou a última Série A do Campeonato Brasileiro com a camisa do Avaí. Essa informação é do Vinícius Furlan, ele que traz várias notícias, do Atlético Paranaense. Ele disse o seguinte, abre aspas, além do Lucas Alter e o Edu, o Goiás também tem interesse em Guilherme Bissoli, porém as altas cifras inviabilizaram uma aquisição em definitivo, intenção do Atlético com o jogador neste momento. Caso o Furacão não ache comprador, o empréstimo para o Goiás pode acontecer, fecha aspas, esse tweet lá do Vinícius Furlan, lá no Twitter. Muito obrigado aí, rapaz. Essa negociação, eu até já havia falado sobre essa possibilidade, já que um torcedor havia mandado lá no grupo do Goiás, onde ele falou que o Guilherme Bissoli, curtiu uma publicação, um comentário dentro da sua publicação, falando assim, vem para o Goiás, e o Guilherme Bissoli curtiu os dois comentários deste torcedor. Então é interessante, essa possibilidade no caso do Guilherme Bissoli, que já havia interagido com alguns torcedores. O Vasco ficou muito próximo de concretizar um acerto com o atleta nessas últimas semanas. O seu contrato lá no Atlético Paranaense vai até dezembro do ano que vem, de 2023. Ele só estava emprestado até o final do mês de novembro ao Avaí, onde disputou aí, no caso, a Série A do Brasileirão, marcando 14 gols com o rebaixamento da equipe catarinense. Não vai continuar para o ano que vem. E a intenção do Atlético Paranaense é fazer grana com o jogador, não quer retornar para a disputa do campeonato estadual e conseguir as melhores cifras possíveis. Caso essa oferta não pinte, aí sim o empréstimo para o Goiás não está descartado. Com o Vasco da Gama aconteceu o seguinte, as negociações de fato já estavam basicamente concretizadas, mas sem o aval do então técnico, Com o anúncio do Barbieri, aí sim não teve o interesse de contar com o Guilherme Bissoli para o seu elenco de 2023 e as tratativas foram encerradas. Eu vejo muito torcedor pegando no pé no caso do Guilherme Bissoli por falar que ele só faz gol de pênaltis, etc. Até de fato tem um certo argumento por trás disso, mas não é só isso que ele apresentou, no caso, dentro dos seus gols, Até pegar aqui direitinho para vocês, se eu não estiver enganado, foram 8 ou 9 gols feitos de pênaltis, mas um jogador que participa bastante dos jogos, Foram 14 bolas na rede nesse Campeonato Brasileiro, em 32 atuações, sendo 29 delas como titular, também teve uma média de 77 minutos em cada partida. Na temporada em geral, ele começou o ano ainda lá no Atlético Paranaense, fez 6 partidas no Campeonato Estadual, onde o Furacão utiliza aquele elenco mais alternativo, muitas das vezes um sub-23, uma assistência do Guilherme Bissoli, não conseguiu corresponder às expectativas, sendo repassado ao Avaí. Além disso, outras características que eu vejo nele, não é um centroavantão como, por exemplo, o Pedro Raul. Eu vejo o Bissoli com a característica até mesmo como um segundo jogador dentro da grande área, ou até mesmo ficando atrás de um cara muito grandão, como no caso do Pedro Raul, ou até mesmo alguma posição no meio de campo. Mas essa característica dele também de ser esse camisa 9 lá no Avaí, funcionou muito bem. Além desses gols de pênalti, que muita gente acaba pegando no pé, mas é gol de qualquer jeito, não tem muita da gente fugir disso. É um jogador muito ágil que aparece ali, no caso, para pegar bolas tanto de primeira, tem uma boa finalização, pegando de chapa na bola de primeira com a perna direita e com a perna esquerda, e também algumas tentativas de fora da área. Apesar da sua altura, ele marcou 2 gols de cabeça, nesse Campeonato Brasileiro. Também outros bons números de um atleta que tem só 1,75 m. Se a gente imaginar para ser aquele camisa 9, como era no caso o Pedro Raul, ou até mesmo o Nicolas, que tem um pouco mais de 1,85 m, se eu não estiver enganado, pode ser um pouco mais baixo, mas deu conta do recado nessa difícil Série A, que no caso vestindo a camisa do Avaí. Deixando aqui o mapa de calor dele, você pode ver que ele pega bastante na bola, não só dentro da grande área, quanto também pelo lado esquerdo do campo. Então aquele jogador que se movimenta bastante. Não acharia nenhum absurdo, por exemplo, ser um jogador pelas beiradas também. Algumas posições que ele já fez, principalmente lá no São Paulo, quando começou a sua trajetória. Além disso, tem um bom toque de bola, uma movimentação ágil, É interessante, um jogador inteligente, com esses 14 gols em 32 partidas na Série A do Brasileirão. Outros números, pra gente trazer aqui dentro da realidade do Goiás, segundo o site Transfermarkt, ele está avaliado na casa de 3 milhões e 500, melhor dizendo, 3 milhões e 500 mil euros.